Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros nesta casa procuram levar às pessoas não apenas uma promessa que dependa de algum milagre, de alguma fórmula mágica. Temos procurado já há um bom período de nossa vida, e quando digo isso me refiro a alguns milênios, procurado o caminho fácil, o caminho que não demande esforços, o caminho que não seja sulcado por desafios, por provas, por dificuldades. Um caminho que eu acho que é uma das maneiras mais tolas, na medida em que nós vamos aprendendo as leis do universo, de nos mantermos exatamente no mesmo estágio onde estávamos, não querendo com isso dizer que devamos procurar o sofrimento, que devamos piorar as condições da nossa vida, pelo simples prazer de uma vez estando em aflição, isto corresponder à expressão da vontade divina. Mas é importante que nós entendamos que os desafios que surgem em nosso caminho estão ali como o dia da prova para o aluno que foi à escola. Todos os que já estivemos em bancos escolares sabemos que não é suficiente ir à aula, não é suficiente estar presente, não é suficiente ter os livros e os cadernos. Ainda que isto seja importante, isto é apenas parte da transformação da nossa ignorância em uma coisa diferente. A fim de que isto corresponda de verdade aos objetivos propostos, é necessário que a cada período se afira, se meça, se mensure, se observe o aproveitamento do aluno naquilo que o aluno de verdade poderá estar aprendendo, mas mais ainda, aquilo que o aluno não conseguiu entender. Sem isto, será difícil que uma escola consiga produzir alunos decentes, consiga preparar indivíduos que tenham, dentro do seu panorama, dos seus projetos, condições para chegar até eles. Se apenas sentarmos-nos como corpos sem alma e assistirmos como pessoas que escutam sem aprender fosse suficiente, isto, obviamente, tornaria mais fácil ir à escola. Mas sempre chega o dia da prova. Sempre chega o momento em que você já não pode mais consultar os seus cadernos, você já não pode mais abrir os livros, não pode mais trocar ideias com seus amigos, com aqueles que estão do seu lado, porque cada um terá que avaliar-se. E é justamente nesse momento que você dará a si mesmo testemunho de que aprendeu, ou de que, por mais que tenha ido fazer de conta de estudar na escola, você não aprendeu ainda o necessário. E é exatamente na hora da prova que os alunos costumam tentar fazer alguma coisa para driblar o desafio. Ou na velha decoreba, gastando tempo, ao invés de entender a matéria, ficar decorando, achando que aquilo que foi posto lá na sala de aula é exatamente aquilo que vai ser perguntado, e aquele que decora se dá sempre mal. Porque o professor inteligente faz uma perguntinha um pouquinho diferente, põe uma virgulinha onde não estava, e o gaiato tonto, que não entendeu a matéria, mas decorou bem decorado, responde a decoreba, imaginando
e é isso, infelizmente, que acontece em boa parte das escolas de ensino da nossa vida física, que isto seja uma grande empresa, uma grande indústria de xerocar. Naturalmente, a boa escola não é assim, mas nós estamos acostumados, porque vivemos um ciclo em que temos que nos enganar para parecer que somos alguém que tirou um diploma, que está preparado para não fazer direito o que deveria ter feito. Por quê? Porque o professor tira do livro, copia no quadro negro. O aluno que vai na escola, em vez de ler o livro e estudar, ele copia do quadro negro no seu caderno. Aí chega em casa, estuda o seu caderno direitinho, tudo que está lá, decora tudo, e no dia da prova o professor pergunta, ele põe do caderno na prova o que o professor tinha posto no quadro negro, que ele tinha tirado do livro. É uma grande máquina de xerox, que, se você observar bem, não ensina ninguém a ser diferente. Mas o objetivo da escola não é este. Isto pode ser o momento que nós estamos vivendo por uma deficiência, por uma falta de empenho, por uma lei do menor esforço. Ninguém gosta de esforçar-se, mas a lei do universo não se ocupa com isso. Vai cobrar o preço natural. O bom aluno, o bom professor e a boa escola tem no dia da prova, sim, não a oportunidade de ver, de fazer aquele aluno sem empenho ir mal na prova. Não de perseguir aquele cara que você não vai com a cara dele, ou que você não gosta porque ele é meio chato, ela é meio chata, não. É o dia de o aluno perceber quanto ele aprendeu ou quanto ele não aprendeu. E quando ele vai mal, a culpa é do professor. Já notaram isso, né? Esse professor fica fazendo umas perguntas difíceis. Eu não sei responder. Por que você não estudou? Por que você não prestou atenção na aula? Por que você não foi perguntar para o professor as dúvidas que você teve? Não, nós gostamos de deixar as coisas rolarem e vamos estudar na véspera da prova. Eu não vou nem perguntar, nem vou pedir para levantar a mão aqui quem que já fez isso na vida, porque vai ser uma 100-0, a começar de mim mesmo. Mas eu prestava atenção na aula, eu anotava a aula, eu sentava na primeira fila. Não importava. Os outros que não faziam nada disso, que ficavam brincando de ser estudante, sentavam no fundão, esses na hora de estudar, nem que fosse na véspera, eles não tinham nem matéria, não tinham nem caderno. Não sabiam nem o que ia cair na prova. Aí ficavam desesperados sentando perto da gente. Vem sentar aqui, você é meu amigão, senta aqui do meu lado, senta aqui. A prova, na escola ou na vida, ela estará sempre marcada. E a gente tem que se preparar para ela. Quando nós aprendemos este mecanismo, nós não nos queixamos de que algo estranho esteja acontecendo conosco. Porque se nós estamos indo numa escola, o que você que é pai e mãe pensaria de uma escola que dá aula para o seu filho, mas nunca faz ele fazer uma prova? Que nunca mede o quanto ele já aprendeu. E que no fim do ano diz, ele passou. Mas passou com que nota? Não sei, nós não fizemos prova. Mas então, você conhece seu filho, safado, mentiroso, folgado, adora uma balada, adora um namoro, a sua filha adora ir, passear no shopping, e você vai ter certeza que aquele seu dinheiro que você pagou para ele ser uma boa pessoa, profissionalmente falando, foi bem honrado. Eu quero ver a nota. Eu quero saber como é que ele sabe as coisas. Eu quero uma prova de que ele foi bem na escola. Se a escola não faz o exame, naturalmente você terá muitas interrogações a respeito de quanto o seu filho, a sua filha pode aprender. E de verdade, os próprios filhos terão isto. Porque é muito comum a gente se diplomar na escola, em qualquer nível, em nível técnico, em nível superior, ou em nível colegial, ou em nível ginasial. É muito comum isso acontecer. Você diplomar-se e, quando vai começar a trabalhar, ter aquela sensação de que não sabe nada. Parece que você não estudou nada, porque de repente chega na sua frente uma pessoa viva, com um problema verdadeiro.
E este problema verdadeiro e essa pessoa viva olham para você que tem um diploma na parede ou que tem um DR na frente do nome e diz: e aí, doutor, o que é que eu faço? E você corre, tira o diploma da parede, põe na gaveta e rasga o cartãozinho. Para não dizer que não sabe, não sou eu o doutor é meu sócio, vai chegar daqui a pouco. Ou então você diz: olha, o seu caso é muito interessante, eu vou precisar dar uma estudada nele, daqui uns 8 meses o senhor volta. Porque chega um momento em que você tem que estar com a cara para bater. Se você se diplomou, se você aprendeu, se você diz que estudou, chega o dia em que você tem que fazer isso valer. Diz o Bhagavad Gita, uma das obras espiritualistas mais profundas e mais belas e mais antigas, diz esta obra hindu que nós só aprendemos quando ensinamos. E este ensinar pode também ser interpretado como fazer. Você leu? Eu li. Quantas vezes a dona de casa pegou uma receita na televisão, com tanta coisa importante no mundo, ela ficou na televisão esperando a receita. E é muito importante uma receita. Uma receita porque você vai receber na sua casa aquela cunhada que você quer fazer ela morrer de inveja do prato bom e bonito que você fez, gostoso. E ela vai querer a receita. Você fala: não, eu te dou, eu vou procurar por aí, depois eu te dou. E você ficou lá. E agora? Anotou tudo, telefonou de novo, quando que passa que eu quero ver de novo essa receita, anotou tudo direitinho, comprou os ingredientes, e como você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe que às vezes as coisas não funcionam bem na primeira vez, você com uma semana de antecedência começou a fazer o prato. E tá com a receita, tá com os ingredientes, tá com a medida, tá tudo lá, e a primeira vez você faz, dá tudo errado. Mas está tudo escrito, meu Deus, o que será que aquela bandida daquela cozinheira no programa não falou? Porque eu fiz direitinho. Se você inverte, talvez, a sequência das coisas, tem prato que não dá certo. E você está com tudo na mão, você estudou, você assistiu a aula, você agora tem que fazer. E aí você faz uma vez e não dá certo, 2 vezes e não dá certo, 3 vezes, fica parecido, mas não fica igual. Aí você telefona para desesperada, porque está chegando o dia que a sua cunhada vai lá na sua casa comer o doce maravilhoso que você disse que ia fazer para ela, especialmente. E você vai, que fiasco vai ser isso? Aí você vai, arruma uma pessoa que tem muito mais experiência que você, uma cozinheira dessas de padaria, essas cozinheiras, né? Tia Anastácia. Lembra da tia Anastácia? Então. E aí você fala: eu estou tão desesperado porque eu preciso, e esse prato não dá certo. Mas você já polvilhou um pouquinho de pó royal antes de pôr no forno? Pó royal? Mas só um pouquinho. Você pega o pó royal assim, põe numa peneirinha, dá uma chacoalhada por cima. Mas isso aí funciona? Olha, só assim que funciona. Mas a mulher não falou nada da televisão, lá eu assisti, não falou nada de pó royal, não vai nem na receita. Mas ninguém conta isso. Aí você vai com toda a fúria de novo para a pia, pega todos os ovos, a batedeira, o leite, a farinha, compra um saco de pó royal e agora vai dar certo esse negócio. Aí faz direitinho, salpica 3 salpicadinhas de pó royal e o negócio fica lindo. Pó royal. Faltava só isso. Mas, se não tivesse isso, o negócio não funcionava. Quando você vai viver, quando você vai fazer, quando você vai passar pelo problema, é que você vai saber como dói. E o que é que precisa ser feito? Quando você era filha, quando você só era filho, você achava ruim com seu pai e com a sua mãe, porque eles eram muito implicantes, muito chatos, pegavam do seu pé, queriam saber onde você foi, onde você não foi, etc, etc. Mas você cresceu, arrumou os filhos para você agora. E aí, depois que você casou e teve filho, aí você começa a ver como seu pai e sua mãe eram menos chatos que você com os seus filhos. Só depois que você passa pela experiência de ser pai e mãe, você entende o que ia na cabeça deles, não é? E aí você fala assim: nossa, agora eu estou pagando meus pecados, porque eu devo ter feito meu pai e minha mãe sofrer muito. Porque agora eu estou vendo, meu Deus, como eles sofreram na minha mão, olha o que eu fazia. E aí eu ainda chegava às 11h30. Os meus filhos têm que brigar e eles acham ruim comigo, porque eles chegam às 5h30 e acham que está cedo.
E você não dorme. E eles ficam bravos que você está lá de plantão, feito um soldado. E você diz que não, eu estava dormindo, estou vendo. Tem um buraco na sala, assim, no chão, de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Que você fez enquanto esperava o bandido chegar. Bandido porque você gosta dele, mas ele não está ali muito com você não. Porque o negócio dele é curtir a vida. A experiência quando você passa é diferente. E quando você está na hora da prova, é que você sabe, meu Deus, por que eu não estudei, hein? Por que eu não vim na aula naquele dia? O homem está perguntando justo o dia que eu faltei. Mas eu faltei por quê? Porque eu fui na quinta-feira, fui numa balada, cheguei muito cedo, estava cansada. Falei, vou dormir, depois eu copio a matéria. E aí esqueceu de copiar a matéria, ou copiou a matéria de uma outra que também tinha ido na balada e estava tão mais abalada do que você. E aí, as duas foram pro buraco juntas. Porque ninguém sabia a resposta. Quantas pessoas na vida procuraram você e disseram assim, eu estou passando por um problema na minha casa. Eu estou enfrentando uma dificuldade com meu marido. Estou enfrentando uma dificuldade com a minha esposa. E você, olhando de fora, você que ainda é solteiro, que é solteira, ou que não tem este problema dentro do seu lar, você... mas isso aí é fácil resolver. Ou quando você tem um filho que está dando trabalho e alguém tem um filho que dando trabalho te pede uma consulta, pede uma opinião, e você diz, não, se fosse meu filho, eu já resolvia isso rápido. Ou você tem um amigo que teve um filho, ou uma amiga que teve uma filha, e parece que no seu modo de ver, ele embobeceu depois que teve filho. Porque agora só fala do filho. É um filho para cá, é um filho para lá, meu filhinho. E o filho sobe pelas paredes, e o filho põe fogo na casa, e o filho morde, sai com o rabo do gato na boca, e desesperado do coitado, correndo para lá. Ai, que lindo! E não há nada mais desesperador para você que não tem filho do que receber na sua casa uma amiga com o filhinho dela. Sabe, na sua casa, cheia de bibelô, você não tem criança, pratinho pendurado na parede, aqueles pratos, aquelas louça inglesa, linda, o piano lá, cheio de, copinho de cristal, e você está lá, esse é o meu paraíso. E aí entra um elefante estabanado e bêbado, domado por um anão, porque a mãe, nesses casos, vira uma anãzinha perto do filho que cresce. E aí a criança, eu quero isso, filhinho, não faz assim, mas eu quero aquilo, e passa a mão em cima de toda a cristaleira e vai tudo pro chão, ele é tão bonitinho, fulano, não faz assim, mamãe vai ficar triste, e você vai ficar fula da vida, você vai esganar os dois, se eles continuarem quebrando as suas coisas. Não há nada pior para quem não tem filho, quem não tem neto, do que receber em casa os filhos dos outros com os pais tontos, que ficaram tontos porque agora o filho é o dono do mundo. Faz tudo o que quer, está sendo criado para ser um tiranozinho. E um tiranozão depois que fica grande. Mas, aí você fica pai e fica mãe. Aí você que antes tinha todos os pratos na parede, um dia chega e está teu filho com estilingue assim mirando no prato. Com uma búrica, com estilingue, agora naquele, os 8 já estão quebrados no chão. Filhinho, que lindo, você está treinando o tiro ao alvo, vem cá, mais pra cá, vem, pode, joga naquele lá que foi aquela tia chata que deu, pode acertar naquele. Aí vai você pagar os pecados, você vai fazer a visita para a casa daquela tua amiga que um dia veio na sua. E você vai levar o seu demôniozinho encantado e amado para ir lá estraçalhar a casa dela. Aí você já compra um monte de pincel atômico, sabe aqueles pincelzão assim gordão, que nunca acaba a tinta. Olha, põe aí no bolso, quando chegar lá você risca toda a parede da sala dela. Vai ser tão bonito. Tem uma parede branquinha, linda lá. Porque o filho dela rabiscou todo o seu piano, toda a sua parede, todas as toalhas que você tinha lá, cobrindo os móveis. Sabe aquelas toalhas rendadas, bordadas? Prova.
Quando você não é pai, não é mãe, você tem uma visão das crianças. Ai, depois que eles nascem, depois que eles... Ai, grudam no seu pescocinho e ficam lá, ai, mamãe, papai. Aí parece que você que vira criança. Porque aí deixa tudo, aí eles podem tudo, aí você entende. E aí quem chama a atenção do seu filho, esse é o seu inimigo. Pôs o seu filho no eixo, nossa, ele não gosta de mim, não veio mais aqui nessa casa horrorosa. Você já se viu uma criança, você não entende. A criança só queria pôr fogo aqui na sua cortina. Você é maldoso, você não teve infância. Onde já se viu, nunca mais vem nessa casa. E você não aparece lá em casa não, hein? Olha, os adultos, né? Quando passam a ter os filhos, aí é que vão descobrir o que é ser pai, o que é ser mãe. Quando a criança está lá, né, doentinha, o seu amigo, mas meu filho está com febrão. Dá uma injeção nele, vai na farmácia. Mas uma injeção, ele vai chorar. Mas é bom para ele sentir, aí a febre passa logo. Aí um dia você tem filho e é o seu filho que está com febrão. E aí é você que tem que levar ele para tomar injeção e é você que tem que segurar. Isso aconteceu recentemente aqui no nosso Bezerra, neste fim de semana. Veio uma das famílias, tinha um menino fortinho, bonito, o menino estava com vômito, com diarreia, precisava tomar uma injeção. E ele, a tia foi comprar injeção. Parecia um adulto, né? Parecia um meninão assim, né? Ele era robusto, mais ou menos dessa altura. Quando chegou a médica com a injeção, posso chamar meu pai? Pode. Aí ele foi até o carro e ficou lá com o pai, dentro do carro, nada de chamar o pai. Aí foram lá, cataram o pai, só não trouxeram o carro, também não dava, não cabia lá dentro. Aí arrumaram a injeção, a hora que o menino viu a injeção, parecia um porquinho diante da faca que ia matá-lo. E ninguém conseguia segurar o menino. Parecia um azogue lá. Eu não quero. E ele sabia que ele estava precisando da injeção. Aí tiveram que 5, parecia aquelas moças endiabradas que ficam obsedadas e entra aqueles obsessor pesado que joga 3 lutadores de sumô para fora da casa, joga a mãe e o pai para longe, tem que amarrar, amordaçar, botar corrente nela para ver se ela sossega. Parecia isso. 5 seguraram o rapaz e nós temos isso gravado em fita de vídeo. Para alguém poder dizer, você está exagerando. Não, está gravado. Olha, quase que não consegue aplicar a injeção no menino. Eu lembro de mim, quando eu era criança, que eu era parecido com isso. Agora imagina você sendo pai, sendo mãe desse menino, tendo que segurar o menino para ele tomar injeção. E ele xingando você me paga, você é meu pai, vai fazer eu sofrer, e você com o coração rasgado. Aí você vai passar pela situação diferente de dizer, não, dá uma injeçãozinha no seu filho que ele sara logo. E eu me lembro do meu pai querendo me explicar como funcionava o mecanismo da injeção. Quando eu era criança, eu tinha muita dor de garganta e eu precisava tomar injeção. E eu ia no médico, o médico queria dar injeção e eu ficava desesperado, porque eu tive, logo quando muito pequeno, eu tive difteria, croup. E isto me fez ficar no isolamento do hospital. E o que eu mais vi era freira e injeção. E tive que ficar sozinho lá, não sei quantas freiras e nem quantas injeções eu cheguei a ver. Traumatizou o menino, né? Aí eu ficava com dor de garganta, depois que já tinha crescido, que tinha sarado da tal da difteria, e o médico falava pra minha mãe, a senhora tem que falar pro médico que ele me dá o meu remédio mais ruim que for, eu tomo, mas injeção eu não quero, se não for assim eu não vou no médico. E aí vinha meu pai com a filosofia paterna, meu filho, a injeção não fura você, os tecidos são assim, como se fosse um pano, quando chega a agulha, os tecidos fazem assim, e eles abrem e a agulha passa. Eu falei, que linda teoria. Mas sou eu que vou levar a furada. E ele queria me explicar com uma equação matemática, eu devia ter uns 7, 8 anos, que não era para eu sofrer quando uma agulha desse tamanho entrasse no seu traseiro. Não. Falava, toma o senhor a injeção. E eu tomo, é claro, adulto já não tinha mais medo da injeção, né? Mas uma coisa é você passar pelo problema, outra coisa é você dizer para os outros passarem. A experiência
faz a gente ser melhor, faz a gente crescer. Quando a gente é testado na hora da prova, você descobre duas coisas. A primeira, que é muito boa, que você já aprendeu muita coisa, que você já é capaz de enfrentar muitos desafios, que você não é um ser despreparado, um ser inútil, um ser que foi jogado no mundo para sofrer e chorar, e que aquilo já faz parte da sua identidade, você é capaz de enfrentar. Mas a segunda coisa que você também aprende, e que é muito melhor do que a primeira, é o que ainda está faltando, o que ainda você não consegue, o que ainda está dependendo de você melhorar em você mesmo. Porque aquilo que você já sabe, ótimo, passa a fazer parte da sua estrutura. Quem aqui já andou de bicicleta alguma vez na vida, levanta o braço. Bicicleta de 2 rodas. Isso. Faz tempo que vocês não andam de bicicleta. Eu estou vendo aqui muita gente de cabelo branco levantando a mão, né? Mas se você pegar a bicicleta, você vai dar umas bambeadas nela, mas vai sair andando 40 anos depois de não ter mais andado em bicicleta, não é? Porque você já aprendeu. Isso já não é mais um mistério. É só agora você contrabalançar os quilos a mais que tem de um lado e do outro, né? Porque esses 40 anos redundaram em alguma coisa, né? Uma banhazinha para cá, uma pelanca para lá, a falta de equilíbrio, um menos cabelo de um lado do que do outro, ou, né? E aí o que acontece? Você, agora eu sei onde está meu ponto de equilíbrio, que é aqui, e aí vai andar. Mas se você não aprendeu a andar de bicicleta, você vai ter que tomar os tombos. Vai ter que beijar o muro da vizinha, vai ter que pular da bicicleta e deixar a bicicleta correr sozinha, porque você não sabe onde freia. Mas depois que você aprende, você já sabe. Mesmo que você não treine, aquilo vai ficar dentro de você. A segunda coisa é mais importante do que a primeira, descobrir o que você ainda não sabe. Nesta área, nessa matéria eu estou fraco. Nessa matéria eu preciso estudar. E às vezes esta matéria que a gente precisa estudar é justamente aquela que a gente não gosta. Justamente aquela que por a gente não gostar a gente não estuda. E por a gente não estudar a gente não sabe. E por a gente não saber a gente não gosta. E por a gente não gostar, a gente não estuda. E por não estudar, a gente não sabe. E por não saber, a gente não gosta. E por não gostar, não estuda. E aí você vai chegar naquela história. O que rende mais é o tostine porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Você não sabe a resposta. Quando de verdade não era esse círculo maluco que você tinha que ficar fazendo, você tinha que parar e falar, chega, vou aprender essa raio dessa matemática. Vou aprender quanto é 7 vezes 8, que até agora muita gente ainda não sabe. Vou aprender a tabuada, vou aprender esse negócio direito. Não importa se eu não sei, se eu não gosto, você vai descobrir que você não gosta porque não sabe. Quando começar a entender, começará a gostar. A mesma coisa acontece com a leitura. Detesto ler. Eu leio e me dá sono. Também é claro, você vai ler na hora de dormir, com aquela luz que é de 15 watts ali no seu abajur. Vou ler. Vai ler o quê? Nem rezar você consegue terminar o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso já embarcou, foi falar com o Cristo pessoalmente. Foi terminar o Pai Nosso lá no vosso reino. Não veio o vosso reino não, que eu já estou indo. Pode ficar aí que eu já vou. Essa situação, de verdade, faz você deixar as oportunidades passarem. Quando de verdade você teria que enfrentá-las, porque você ia descobrir coisas boas. Há uma experiência que eu nunca me esqueço. Não era muito amante da leitura. Não gostava muito de ler, assim. Porque criança de 8, 9, 10 anos tem tanta coisa para fazer, brinquedos de todos os tipos, brincadeiras de todos os tipos. Ainda mais hoje, não é que a tecnologia ganhou espaço e a ilusão das crianças parece que se torna verdade. Mas por força da escola, aí está a prova. Olha só. Em um dos anos, não sei se era a 3ª série, 4ª série, uma das lições que nós tínhamos que nos preparar para passar pelo exame era ler um livro. E o livro, o bandido do livro era dessa grossura assim. E o leitor bom é aquele que olha para o livro e fala assim, esse livro é bom só de olhar. Livro bom, para o leitor bom, ele é desse jeito. Pode ver se eu não estou certo. Para o livro ser bom, primeiro, ele pode até ser grosso, não tem problema. Mas ele tem que ser letrudo
bem as letronas desse tamanho para cego ler. Ele tem que ter bastante folha em branco, porque aí você vai, já acabei esse capítulo, já vou para o outro. E aí o livro perfeito é o livro que tem figura. Porque aí tem figura e você fica lá na figura e logo já vai passando. Quando você vê, terminou o livro. Esse livro é bom. E o que ele fala? Não sei, mas eu já acabei ele. Já li esse livro. Mas o raio desse livro é que ele não era nem letrudo, ele não tinha folha em branco, ele não tinha quase nenhuma figura, porque era um livro muito velho. A edição era muito antiga e não tinha na arte gráfica os recursos que hoje a gente encontra. Então tinha um ou outro desenho de bico de pena. Mas eu tive que ler, fui obrigado a ler esse livro pela escola. Tive que fazer isto, porque na verdade eu queria estar mais brincando, né? Na rua, jogando bola, brincando de fazer esconderijo, essas coisas que menino gosta de fazer. Mas comecei a ler esse livro e olha que o bandido começou a fazer parte do meu dia a dia. O bandido do livro começou a entrar em mim e eu entrar no livro que parecia que eu não queria outra coisa mais a não ser chegar em casa e ler o livro. Esse livro eu estou dizendo que eu li até hoje, mais ou menos umas 15 vezes. E não só na escola. E é um livro que eu recomendo para todo mundo ler. Mesmo gente grande, gente que está muitas vezes perdida no cipoal dos problemas da vida, que acabou se deixando arrastar por tantas preocupações que deixou de entender que a vida é feita de coisas boas e simples. Então, cada vez que eu li esse livro, eu voltava a viver todas as emoções que nenhuma televisão, nenhum programa de televisão, nenhuma minissérie, nenhuma série, nenhum filme conseguem trazer a você, porque você inventa tudo na sua cabeça. E eu recomendo para vocês, os que quiserem, que leiam. E não é livro religioso, não. Esse cara só fica falando de livro religioso, tá louco, que nego fanático. Não. Não é nenhum livro espírita, não é nenhum livro católico, não é nenhum livro evangélico, é um livro humano, um livro de beleza de vida. Esse livro se chama Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Eu já li esse livro umas 15 vezes. E todas as vezes que eu leio esse livro, eu fico encantado com a vida que existe nele. E você que já leu, sabe o que eu estou falando? E a partir desse livro, eu ficava esperando a prova da escola toda. Qual é o próximo livro que eu tenho que ler? Porque parece que as professoras tinham essas noções que as crianças não têm, de saber e encontrar coisas legais para a criança ler, porque até então era um pedaço de papel encerrado em uma capa escura, posto de pé em alguma biblioteca. Mas quando eu abri e quando aquilo se tornou vida para mim, era uma outra coisa. E então os testes da vida fazem a gente descobrir onde você é forte, onde você tem coragem, aonde você está preparado. Fazem você ter alegria com você mesmo por saber, puxa, eu consegui fazer isto. Eu pensei que eu não fosse capaz. Eu consegui compreender o meu marido que chegou muito nervoso. Minha esposa que estava irritada, eu tive calma com ela. Eu consegui vencer o mau humor do meu chefe, que me distratou, que me ofendeu na frente dos outros. E ao invés de ficar com ódio dele, eu desejei que ele continuasse vivendo e só morresse muito devagarzinho. Mas não assim de uma vez só, como antes eu desejava. Antes eu desejava que ele morresse ali com um raio fuzilando a cabeça dele. Agora não, eu já pedi, Senhor, mata ele aos poucos. Quem sabe até ele morrer, eu já peço até para ele não morrer mais. Porque eu vou melhorando, eu vou aprendendo, eu vou vencendo em mim os meus problemas. Se eu não for testado nunca, eu nunca vou saber onde eu estou pronto. E eu nunca vou saber o que é mais importante, aonde eu não estou. E é isso que faz a gente ser filho de Deus. Ser alguém que tem dentro de si coisas muito importantes, mas que tem que cultivá-las. Que precisa em cada um desses momentos enfrentar-se. Ao invés de fugir da prova, ao invés de ficar em casa debaixo da coberta, ao invés de dizer, eu vou fazer esta cola, porque se eu colar eu tiro a nota. Não é mais a nota que importa na vida. Você é a nota.
a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria interior. Isto é a sua nota. Quando o Senhor fiscalizar como diretor da escola o que você fez durante o ano de estudo, Ele não vai pedir para ver o seu boletim. Ele vai olhar para você. E olhando para você, Ele vai ver que você foi um bom aluno. Vai ver que você foi um mau aluno. Vai ver que você nem foi aluno, porque não quis enfrentar nada, quis fugir, quis se ocultar. E então Ele saberá o quanto nós precisamos de novo da mesma lição. Sabe por quê? Porque quando a adversidade nos visita e nós a enfrentamos, quando a adversidade nos faz chorar, mas nós não desistimos, quando a dor nos provoca como a mestra que está dando a prova para nós, e nós lutamos e estudamos, porque às vezes essa prova, ela não dura como dura uma prova na escola, 2 horas, 3 horas. Às vezes ela dura meses, às vezes dura anos. Quando você está então passando por ela, você está ao mesmo tempo que mostrando o quanto já sabe, vendo o quanto não sabe e quem sabe aprendendo alguma coisa com a dificuldade. Porque a vida funciona desse jeito. Enquanto nós não aprendemos tudo, precisamos da prova. E ela não vai embora. Ela não vai embora. Ela continua. Porque ela está no caminho do mau aluno ou do aluno que precisa vencer aquele ponto frágil. E enquanto ele não venceu aquele ponto frágil, ele tem que ser testado nesse ponto frágil. Agora, quando o aluno entende isto, e ele se esforça, quando ele estuda, quando ele se obstina, quando ele teima, quando ele investe, quando ele não foge, e quando ele aprende, ele já não precisa mais daquela prova. E então a vida, naturalmente, encaminha aquele bom aluno para uma outra estrada. Ele já não precisa mais passar por aquilo, porque tudo o que podia ser aprendido ali, ele já aprendeu. Agora ele está pronto para o próximo ano. Ele está preparado para ir adiante. E a própria vida se encarrega de tirar você daquela situação difícil, na qual você aprendeu a ser melhor, até mesmo sem saber como. De repente as coisas acabam. De repente as coisas passam. Você lutou anos para ver se aquilo acontecia e não aconteceu. Então um dia você falou: Senhor, eu ponho nas tuas mãos, tudo que eu podia fazer eu fiz. Me ajude a entender isto agora. Me ajude a aprender, já que eu não consegui mudar. Porque a primeira reação é essa: ai não, isso tem que acabar, eu tenho que fugir, não pode ser assim, não comigo. Então pergunte-se, ao invés de tentar nadar contra a correnteza, pergunte a você mesmo, a você mesmo: o que esta correnteza pode te ensinar? Aprenda com aquilo que você está enfrentando. Não tem como mudar a dificuldade. Lute para que a dificuldade te ensine o máximo que você puder. Não maldiga. Não se volte contra ela. Faça tudo o que é necessário para que esta dificuldade seja solucionada. Mas esteja aberto, porque quando você tiver aprendido, quando ela não te servir para mais nada, a própria existência vai levá-la embora. De repente a pessoa difícil muda. De repente o filho problema se acalma. Encontra uma namorada que o põe na linha, ou que o tira da linha pelo menos, e leva embora para outro lugar bem longe. Ou o chefe que estava com dificuldades de relacionamento com você acaba sendo transferido
Você pediu tanto para você ser transferido porque não queria ficar sob aquele chefe, mas foi aguentando, foi começando a gostar dele. Ele já não tinha mais por que brigar com você e então naturalmente chega o dia que você chega na empresa e ele não está mais lá. Porque o fulano foi promovido. Ah, foi promovido agora que eu estava gostando dele. Naturalmente as coisas vão mudando. Porque o bom aluno aprende nas dificuldades e nas provas. Mas o que ele aprendeu ainda não é nada perto do que falta ser aprendido. Um dia nós entramos no pré-primário da escola e ficamos contentes quando nos diplomamos do pré-primário e fizeram aquela festona. Foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seu tio, seu primo, cachorro, papagaio. Todo mundo foi lá ver você receber o diploma e você achava que era o máximo. E tem gente que guarda o diploma até hoje. Eu me lembro do meu diploma de pré-primário. Como que ele era? E de repente você pergunta, mas acabou então? E aí você descobre que não. Aí vem o primeiro ano, aí vem o segundo. Aí você olha do lado de lá, naquelas outras salas, tá cheio de cavalão, aqueles caras tudo alto, que você pensa que um dia você vai ficar daquele tamanho. E são os adolescentes, né? 14, 15, 16 anos, que estão na 7ª, 8ª, e você fica como eu ficava. Nossa, um dia ainda vou passar naquela porta, vou ficar lá naquela sala, do lado de lá do pátio. E assim foi, ano por ano, ano por ano, ano por ano. E eu pensava, nossa, agora acabou. Não. Aí só continua, só continua, só continua. E você estuda o que você pensava que ia ser um ano só para aprender a ler e escrever. Você estuda 15, 20, 30 anos da sua vida e descobre que você não está muito diferente, muito distante do que estava antes. E quando a gente olha para o universo, então, nossa, imaginar que nós somos alguma coisa num dos piores planetas do universo em evolução. Imaginar que a gente quer ser o grande, num planeta quase primitivo, é a gente não ter noção de quem a gente é. É a gente querer ser o rei do lixão, sabe? Você vai montar a sua mansão em cima do lixão, aquele monte de barata, percevejo, mosquito, urubu, tudo seu súdito, e você é o rei do lixo. É essa noção que a gente começa a ter quando entende que a terra, generosa e linda como é destinada por Deus à reencarnação dos seres primitivos, semicivilizados, e dos seres em expiação por seus próprios equívocos. E já é tão linda assim. Vamos aprender depressa. Não vamos reclamar da dor, não vamos reclamar da doença, não vamos criar doença, não vamos criar dor a mais do que aquelas que a gente já possui. Vamos aprender a sorrir, porque diante da dificuldade eu sei que ela ainda está fazendo algo de bom para mim. Uma das poesias mais lindas de Maria Dolores fala sobre isso. Fala sobre a angústia da ovelha que se viu de repente, em plena ventania, arrastada pelas mãos de um fazendeiro, que com uma tesoura afiada tosou-lhe toda a lã, e ela gritava: Senhor, Senhor, por que está fazendo isso comigo? Por que está me deixando assim exposta à ventania? Mas o Senhor nada respondia. Depois de algumas semanas, entretanto, viu a ovelha, a criança, que vestia sua lã e se agasalhava no seio da mãe, e ficou feliz, porque tinha feito algo de bom que outro estava vestindo, para que o outro também se sentisse aquecido. Assim somos todos nós. É na condição de marido traído, de esposa esquecida, e na condição de empregado injustiçado, de irmão que foi excluído, não importa. Aprenda. Não volte ao berço lastimando
como vítima. Justamente aquilo que vai te fazer ser grande. Justamente aquilo que vai ser para você prova e teste, que vai graduá-lo na escala da vida, para levá-lo a mundos melhores. E quando entendemos estas coisas, nós já não dizemos mais: Senhor, cura a minha dor, trata o meu corpo. Ainda que a gente queira ter menos sofrimento, nós já olhamos para Deus e já dizemos: ah, Senhor, obrigado pela dor. Não que eu queira que ela aumente, não precisa caprichar muito, mas obrigado por nos dar a noção de que o que Ele está fazendo por mim é um favor tão imenso, que talvez eu precisasse de 1000 anos para aprender o que vou aprender em alguns poucos. E ao fazermos isto, ao tratarmos com respeito o nosso sofrimento, ao tratarmos com respeito aquele que nos fere, aquele que nos produz o sofrimento, aquele que não gosta de nós, ao darmos a eles aquilo que eles não nos dão, nós estaremos dando uma prova de que aprendemos a lição. Não fugimos da escola, não colamos, não rasgamos a prova, não xingamos o professor, nós enfrentamos a dor e fomos maiores do que ela. E quando a sabedoria do universo vê isso em nós, o professor sabe identificar o aluno que já não precisa mais estar ali. Sabe dizer ao aluno: bom aluno, que bom que você fez assim. Você me autoriza a te dizer que mesmo que o ano não tenha acabado, você já pode ser promovido. Você já aprendeu tudo o que precisava ser estudado aonde você está. Um dia, um homem descobriu que em uma tenda as bênçãos divinas estavam disponíveis em forma de virtudes que qualquer um poderia pegá-las. Chegou então, meio assim, ressabiado, porque já viu, né? Tudo que é muito assim, muito dado, tem sempre alguma coisa por detrás. E se certificou, porque tinha um anjo no balcão dentro desta loja. Escuta, eu vi aqui na porta que o Senhor está espalhando as virtudes. É, mas custa muito caro. Não custa nada. Como? Não custa nada? Tem alguma coisa errada, porque aqui tudo custa alguma coisa. Não, mas aí é o mundo dos homens. Aqui é a tenda de Deus. Mas então aí é tudo de graça? É tudo de graça. E eu posso pedir o que eu quiser? Pode pedir o que você quiser. Então ele pegou um papel onde estava escrito tudo que tinha lá para ser entregue. Ai, que bom! Então olha, eu quero 5 quilos de paciência. Ai, minha paciência faz uma falta. Eu quero mais 3 quilos de amor, porque eu preciso amar, eu sou muito assim diferente. Mas eu quero mais 2 quilos de resignação, porque eu reclamo muito das coisas. Eu quero mais uns 8 quilos de vontade, porque eu sou preguiçoso, não gosto de fazer as coisas que eu preciso fazer. E assim fez uma lista. Aí o anjo pegou a lista dele. Espera um minutinho que eu já volto. Foi lá dentro, levou um tempinho e o cara tinha pedido quase uns 30 quilos de coisa. Passou um tempinho, veio o anjo, sem nenhum ajudante para transportar todas as coisas que ele tinha pedido. Falei assim: mas o senhor não trouxe? Não tinha aí? Não, tinha sim. E aí o anjo colocou na frente dele uma caixinha assim, embrulhadinha. Poxa, mas... Ô seu anjo, eu falei 5 quilos disso, 3 quilos daquilo, 8, só da vontade tinha 8 quilos. Tá tudo aí. Mas aqui nessa caixinha cabe tudo isso? Olha, uma coisa que você precisa saber é o seguinte: na loja de Deus, nós vendemos tudo em semente. Tudo que você pediu está aí. Mas são sementes.
Você tem que plantar, você tem que cultivar, e é você que vai colher tudo que você pediu. Deus te dá, mas é você que tem que cuidar. O homem entendeu então que a semente, como diz o Evangelho, se ela cai na terra e se recusa a morrer, ela fica sozinha. Se uma semente cai ao solo e diz, não, eu não quero morrer, ela fica sozinha. Mas se ao cair no solo, a semente aceitar morrer, ela se multiplica em muitas outras. Ela se transforma em 30, em 60, em 100 outras sementes, se ela aceitar o peso quente da terra que a abafa, a escuridão, a umidade que a cozinha. Se ela aceitar morrer, ela nunca mais vai ficar sozinha. Ela vai crescer e produzirá muitas outras. Vocês são as sementes de Deus. Vocês não são doentes, não são doenças, não são problemas. Vocês são essas caixinhas que o Criador pôs no mundo. Cresçam, aceitem o peso da terra quente, aceitem a prova, lutando para vencê-la honestamente. Vocês verão como, seguindo o caminho que Jesus orienta, vocês se tornarão em uma outra coisa muito diferente. A gente se trata como se fosse apenas a lagarta que come a folha verde para encher o estômago agora. Mas o Senhor nos olha como aquilo que vai surgir do casulo depois que a gente amadurecer. Ninguém consegue entender o que acontece, que de uma lagarta tão asquerosa possa surgir a borboleta tão bela. Mas o Senhor sabe que é assim. Se estamos rastejando na terra, lembremos-nos que não estamos aqui para criar raízes na lama. Estamos aqui para criar asas e ir embora para lugares melhores, depois de termos aprendido o que é preciso aprender nas lições da vida. Quando o Dr. Bezerra completou 50 anos de desencarne na Terra, em uma grande reunião que fizeram no plano espiritual, em que o médico dos pobres, o que dá o nome à nossa instituição, era homenageado pelo devotamento aos aflitos do mundo, recebeu a autorização de ir embora. Já havia se doado tanto aos que sofriam no mundo, já havia deixado de ser feliz ele mesmo, que tinha se erguido tanto moralmente, que tinha aprendido tão bem a lição, que tinha sido promovido pelo mundo superior para estagiar em planetas melhores. E então, diante de todo o auditório, do qual Francisco Cândido Xavier fazia parte em espírito, porque fora levado também para assistir essa reunião no plano invisível, Dr. Bezerra pede que Celina, o espírito luminoso e nobre que representava Maria de Nazaré junto dele, pede que Celina solicite a mãe do Divino Mestre que o autorize a ficar na terra enquanto houvesse alguém que chorasse, a ficar no mundo para cuidar de quem estava aflito. Celina olha aqueles olhos verdes esmeraldinos, cheios de lágrimas de gratidão. Ele diz: vou levar a sua petição à nossa mãezinha. E sobe em direção aos planos superiores e não tarda muito tempo. Enquanto lá em silêncio eles estão esperando,
E surge então uma frase escrita em letras douradas, como se flutuando no ar. Uma frase que demonstrava a resposta de Maria: foi-te concedido por amor ao teu amor. Bezerra poderia ficar no mundo, cuidando dos que choravam, esquecido da sua própria felicidade, porque ele já havia entendido que a felicidade dele era a felicidade dos outros. Até quando Deus resolvesse dar um jeito nos que não tinham mais jeito para dar, que já não dependesse mais dele, alguém não mais chorar. E é esse espírito que, já podendo estar em outros orbes, pela bondade que aprendeu, pelas provas que enfrentou, que não fugiu, é este que nós, todas as vezes que nos reunimos, pedimos que possa continuar a fazer por vocês o melhor que Deus deseja para o Filho. Não pedimos nem que faça aquilo que cada um mereça, pedimos que faça mais do que cada um merece. Todos os que estão aqui, todos os que trabalham nesta casa, pedem a Deus que se esqueçam deles e que entreguem a vocês quaisquer bênçãos a mais que a dor de cada um solicitar, para que vocês, quando forem embora, possam se lembrar de que são muito amados, e aonde passarem, o que tiverem que enfrentar, se é o marido difícil, a mulher problemática, se é a dificuldade material, que se é a enfermidade do corpo, a enfermidade moral, vocês possam dizer: não, tem gente que me ama como eu não me amo, porque eu não posso fazer mais. E aí vocês farão, e o mundo será melhor, porque cada um aceitou morrer como semente, para que muitas outras sementes pudessem nascer. Pensem nisso, agora que nós vamos dar início à parte final da nossa reunião. Muita paz. Senhor, te agradecemos mais uma vez a beleza da vida que nos dá a oportunidade de sentirmos o envolvimento não apenas da atmosfera que nos convida a entender a natureza nas suas transformações cíclicas, mas também a sentirmos-nos parte integrante do próprio universo que pulsa, que se apresenta à nossa ignorância aberto, a fim de que ele possa realmente, oferecendo-se gratuitamente, conceder-nos a chance do crescimento. Obrigado, Senhor, pelo entendimento de que todos somos filhos da bondade e que, como tais, temos a impressão digital do bem marcando nosso espírito, hálito divino, sopro do Criador. Assim, queremos todos os dias, meditando sobre o que fazemos, observar nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos e compará-los com a beleza do universo. E então imaginarmos o esforço que um raio de sol faz
ao mergulhar no vazio escuro e frio, quando deixa o astro-rei na direção do infinito distante, e depois de viajar numa velocidade alucinante, cai sobre a nossa face, num mundo distante. E mesmo tendo viajado na escuridão e no frio, não perde nem sua luz, nem seu calor. Chega aqui e morre, entregando-nos o que tem de melhor. Ah, Senhor, quantas vezes precisaremos nos lembrar deste herói pequenino a cantar com seu exemplo, indicando o esforço divino que o transforma feliz em um mensageiro de calor e luz, e que se concretiza na renúncia que ele oferta de si mesmo, entregando-se a seres distantes como nós. Ajuda-nos a entender que tudo na natureza é este esforço permanente de fazer o outro crescer, e ao fazê-lo, sentir-se parte integrante da divindade. Na criação incessante, no esforço constante em criar felicidade. Deixa que nós também aprendamos a dar de nós o melhor que temos, porque às vezes, Senhor, nós nos empobrecemos e não conseguimos nos dedicar nem àqueles que conhecemos, nem àqueles que estão perto de nós. Se fôssemos o sol a emitir raios, talvez estivéssemos encerrados numa casca escura, porque raros são aqueles que às vezes vencem a nossa estrutura e chegam aos demais. Ajuda-nos a entender que o bem que a gente faz nos transforma em sol que irradia e leva a esperança de uma luz que reergue, que consola, que contagia, na palavra, no sorriso, no abraço, do mesmo jeito que aquece, vencendo o espaço, a solidão, o isolamento, fazendo com que aquele que está em sofrimento, em solidão, esquecido dos seus semelhantes, de repente se veja aquecido por um gesto de carinho, por ver que não foi esquecido. Só assim, Senhor, entenderemos o que significa fazer parte da natureza divina, colocando também em alguém a impressão digital que veio conosco, a impressão do bem, nas atitudes de bondade, que façam a felicidade de alguém. Não importa que com isso a gente se apague. O que importará é que outro vai se acender, outro vai se aquecer. É por isso, Senhor, que mais uma vez, muito agradecido pelo Teu amor, que fez exatamente isso para nós e ainda faz, que a gente vai cantar, te pedindo que nos ajude a escutar o que a nossa voz vai falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.